O meu grande objetivo hoje é poder terminar esse programa tendo sensibilizado você para se interessar mais, para procurar ver como você pode fazer. Nós vamos falar aqui, mas para ser um doador de órgãos, para que no momento em que você possa ajudar uma outra pessoa, você esteja disponível para isso, sabendo que você estará abençoando vidas, que é o grande objetivo também da gente aqui, né? Prometi e volto aí, quero o seu depoimento. O meu depoimento começa com uma observação que eu gostaria de fazer de uma fala do pai do Gilson, e com ponderações suas, de que a população teria um receio de como iria parar esse órgão, uma atividade assim, digamos, até ilícita. Um depoimento pessoal é que no meu período de gestão no Rio Transplante, eu nunca vi coisa parecida. E eu tenho certeza que isso não ocorre. O ser humano é possível de tudo, né? Você não pode ficar também sem uma garantia de que as coisas vão ocorrer. Para isso, nós temos essa instituição que eu admiro muito, que é o Ministério Público. O nosso Ministério Público, particularmente, e eu tenho uma aproximação grande com eles, é muito perfeito. E nós temos a colaboração direta no órgão do Ministério Público. Quanto a isso, a população fica tranquila. O meu depoimento pessoal é de que não vi durante toda a minha aproximação no Rio Transplante, porque agora eu estou numa subsidiária da OMS, qualquer coisa que pudesse passar por alto. Isso é uma situação que nos garante a ficar tranquilos, mas, como eu digo, para isso nós temos um órgão responsável e que vigia qualquer atividade nesse sentido. Perfeito. Agora, temos que analisar duas questões. Nós estamos animados quando o Paim relata a estatística crescente, o Gilson, etc. Mas não podemos esquecer um tipo de transplante que é vital, que é o transplante de coração. É o mais problemático. Talvez o mais problemático seja de pulmão, que nós não fazemos aqui no Rio Grande do Sul, que é o polo. É o único polo. São Paulo está fazendo. Então, esses órgãos precisam dessa chance. Tem o duplo, pâncreas com fígado, com rim, etc. e tal, que já era um pouco difícil o pâncreas. Mas está esquecido, Celeste, esses segmentos. O coração, e eu nem falo do pulmão, que vai ser uma caminhada bem mais longe. E para você ter ideia, o instituto que eu tenho um orgulho de ter dirigido, o Instituto Estadual de Cardiologia, o IECAC, acaba do nosso CREMERG denunciar que faltam médicos, insumos e medicamentos. O instituto que fez o primeiro, o Instituto Estadual de Cardiologia, o Gilson sabe disso, e você, fez o primeiro transplante de coração na gestão do professor Jasbic, quando eu era vice-diretor, de coração numa rede pública. E está numa situação dessa. Aí nós pensamos, vale a pena investir no serviço público ou nós vamos pedir a colaboração, que está correta, da rede privada? Isso eu estou esperando e contemplando. Não tenho ainda opinião formada. Mas não pode um órgão público como o Instituto Estadual de Cardiologia, um hospital ligado à Secretaria Pública de Saúde, numa situação que vem sendo denunciada pelo CREMERG, faltam médicos, insumos e medicamentos, e que deixou de fazer transplante. O instituto que fez o primeiro transplante de coração há 13 anos, a paciente, um dos melhores resultados na área, está sem fazer transplante. Eu acho que essa é uma situação que a gente, no país como um todo, né, a gente tem que ficar muito alerta, tem que criar os nossos movimentos para garantir que haja uma atenção maior para a saúde no Brasil, porque é um negócio que tem ficado preocupante. Isso a gente pode observar mais adiante. Agora, verdade. O que eu queria adicionar, Celeste, nós estamos agora partindo para um outro tipo de abordagem de transplante, que é o transplante artificial. O francês acabou no dia 18 de dezembro de 2013 a colocar um coração artificial igual
anatomicamente ao coração do... Deixa eu ajudar para mostrar aqui para o nosso câmera. Esse a gente é o coração artificial e aqui é o primeiro receptor do coração artificial, Claude Dany. Em dia 18 de dezembro de 2013, o professor Alain Carpentier, que eu tive a felicidade de trabalhar no Hospital Georges Pompidou, colocou. Esse paciente sobreviveu 2 meses perfeitamente. Chegou a ter atividades normais, etc, etc. E faleceu por um problema de ainda ajuste na engrenagem técnica. Esse prototipo é uma coisa revolucionária, tem uma fonte propulsora entre atômica e convencional e será no futuro a solução. Nós não vamos precisar no futuro do doador, felizmente, de esperar que um motociclista. Nós vamos chegar num armário, pegar um prototipo de acordo com o tamanho que necessitamos e vai se resolver. Não vai ser para as próximas décadas, mas para adiante. Mas no momento, nós necessitamos de fazer os transplantes convencionais aqui no Rio de Janeiro, Painho. Precisamos fazer de criança. E eu tenho um orgulho, porque sou oriundo. Na Itália, o professor Antônio Amodeo, meu amigo, no Hospital do Vaticano, do Papa Francesco, que se chama Hospital Bambino Jesus, Menino Jesus, que é uma das maiores referências no mundo em tudo que é criança, colocou em 2012 um coração artificial, não com esse prototipo moderno, num adolescente. E o ano passado ele colocou um coração artificial apenas de assistência numa criança de 16 meses. São notícias... Isso no Bambino Jesus de Roma. E a gente não faz o transplante convencional de criança no Rio de Janeiro. Então, são notícias alvissareiras, né, que nos enchem de esperança, de saber que novas possibilidades. Está crescendo no transplante de rim, que é importantíssimo, de fígado, no duplo rim, pâncreas, tecido, etc. Mas não podemos deixar de lado coração de criança, coração e pulmão. Olha só, gente, o nosso tempo está correndo e eu não queria deixar de falar sobre isso, porque é um tipo de transplante menos usual, menos falado. Como é que funciona essa questão de transplante de tecido? Como é que funciona isso? Quem é que pode ser doador? Tecido tem que ser da própria pessoa? Como é que funciona essa questão? Uma das coisas que a gente, como população comum, não percebe é que muitas cirurgias que não são de transplante precisam de tecido. O meu próprio tecido ou tecido fornecido por outros. Então, a gente precisa ter bancos de tecido. O Paraná tem bancos de tecidos, muitas regiões têm, mas você precisa... e, às vezes, o doador, cadáver, etc., ele pode ser fornecedor, desde o osso até a pele. Isso é fundamental para queimados, etc. Então, a gente lembrar que se meu tempo aqui acabou, a minha mensagem aqui fica, né? Seja minha, seja do meu familiar, isso tem que estar colocado. A córnea é muito relevante, aí especificamente, né? A gente está um pouquinho, estamos no Rio, mas aqui a gente tem um déficit histórico da atenção à córnea e essas são partes que tem que ainda... Elas não fizeram o mesmo avanço que os outros órgãos fizeram. E elas precisam andar juntos. Aí talvez o próprio Walter possa falar do ponto de vista mais técnico na hora de... O meu primeiro filho, o segundo filho cardíaco também, mesmo para poder fazer as cirurgias, ele precisa de tecido. E não estamos falando de transplante. Então, você vê como é que é relevante a disponibilidade de tecido para a medicina, para o sistema de saúde poder fazer desde o tratamento de uma queimadura, uma cirurgia das mais diferentes... funções, né? Quem é que pode doar? Quem pode doar? Todas as questões. Quem pode doar? Coração, córnea, tecido. Qualquer pessoa pode doar? Tem algum tipo de restrição? É mais fácil responder que todos podem doar, mas tem restrições. Por exemplo, o Walter falou assim, olha, ele recebeu um órgão artificial e viveu 2 meses. É muito para um avanço. Por que escolheram ele? Porque sabiam que aquele órgão daria mais chance dele sobreviver do que se ele ficasse sem o órgão. Então, por exemplo, uma situação. Você tem alguém já com dificuldade de imunossupressão, que ele tenha, por exemplo, AIDS.
ele pode doar para outro aidético. Okay. Por quê? Se ele aumentar a vida desse outro aidético, vale. Então, mas eu tenho muita idade, vamos ter que avaliar. A ideia é essa, se aquela doação puder contribuir para a sobrevida ou melhoria da vida de outrem, isso vai poder acontecer. Agora, restrições técnicas como compatibilidade sanguínea, histocompatibilidade, que o Gilson nos daria uma aula, elas existem. Mas isso você vai ter o apoio de um profissional qualificado para te dar essa informação. Mas, grosso modo, o bem todos podem fazer. Interessante você falou. Esse paciente sobreviveu 2 meses. Mas o pioneiro, geralmente, é um paciente extremamente grave. Esse paciente não ia sobreviver se não fizesse o transplante mais alguns dias. Ele estava numa cardiopatia dilatada, insuficiência cardíaca em grau extremo. E ele foi acelerado, estava se prevendo colocar na França esse coração dele em janeiro e antecipou-se para o dia 18 de dezembro, porque ele já estava com a dispneia intensa. Então, ele sobreviveu, ótimo, 2 meses. Geralmente, nesses pioneiros, escolhe-se um paciente realmente em quadro final. Ele sobreviveu 2 meses. Mas, em relação ao transplante de tecido que você estava mencionando ainda há pouco, o INCA tinha, na época, um banco de tecido, de ossos, e que, na época, desenvolveu muito bem. Agora, eu gostaria do depoimento de vocês em relação a essa atividade que vinha no INCA se instalando com um banco de ossos e tecidos. Eu vou fazer o seguinte, porque como a gente já está com o nosso tempo de novo aí estourando, eu entendi e quero saber só se essa informação é a que pode prevalecer para o nosso telespectador, que a gente não vai deixar nenhum tipo de restrição, todo mundo pode doar. Se você tem um problema, ou se é uma pessoa mais idosa, se é uma pessoa que tem um problema de coração, ou uma pessoa que tem um problema de AIDS, etc., mesmo assim, procure um órgão. Procure um órgão, se informe, porque mesmo com essas restrições, de repente, você vai poder doar e você vai poder fazer o bem. Você doa atitude, você doa o gesto quem vai avaliar, de querer doar. Quem vai avaliar, você vai ajudar outras pessoas. Por exemplo, vai avaliar no coração, no coração, nós temos restrições. Geralmente, o doador, ele deve ter uma idade em torno de 40 anos ou 50 anos no máximo, porque a pessoa precisa de contar com a sobrevida maior. Mas ele vai se submeter a um protocolo de exames que vão eleger... Mostrar, de repente, ele é um cinquentão... Exatamente, uma pessoa... Mas vai se aproveitar mesmo do idoso até outros segmentos. O que determina qualquer doação são os protocolos, né? Existe a avaliação do órgão. O órgão não é implantado em ninguém sem uma avaliação prévia do órgão. Você não coloca alguma coisa na pessoa para piorar a situação dela. Então, assim, todo mundo é doador até que o órgão seja analisado, se ele pode ser implantado em alguém ou não. Eu queria voltar numa questão, Celeste, que é a questão que você falou de por que a população, né, algumas pessoas recusam doação. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, que é o nosso último intervalo, porque senão meu diretor vai cortar a gente do ar, e eu volto com você e você vai explicar um pouquinho disso para a gente eliminar esse tipo de dúvida e a gente aí termina com as considerações finais de vocês, tá bom? Vamos lá. Eu quero